Oi gente, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui para indicar 5 histórias para vocês começarem bem o ano de vocês. Tem semanas que é muito difícil pensar em um assunto legal para trazer vídeo aqui para vocês e essa semana foi uma dessas. Eu bati muito a cabeça para decidir exatamente que tipo de conteúdo eu ia trazer para cá. E aí eu fiquei pensando que muitas vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade em escolher algumas histórias para começar o nosso ano. E aí eu lembrei de 2022, que foi um ano que eu tive leituras muito incríveis, e também desse meu mês de janeiro de 2023, que eu encontrei algumas histórias que foram muito boas, então eu resolvi separar algumas delas para indicar para vocês no vídeo de hoje, principalmente se você tá aí com poucas leituras, não sabe exatamente para onde ir, se tem alguma história legal, enfim. Antes de eu contar, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar esse e outros vídeos e, claro, me seguir nas redes sociais. Todos os links que você precisa saber sobre mim estão aqui na descrição, inclusive o script que você assinando, você ganha aí 2 meses gratuitos para você ouvir audiobooks, e também tem o meu Catarse, onde você pode me apoiar por uma quantia mínima e ganhar várias recompensas. Esse vídeo também já vai servir para quem trabalha muito, não tem muito tempo para ler e quer uma história que funcione em momentos muito específicos, porque assim, janeiro pra mim foi um mês que eu li bem pouco comparado ao ano passado, por exemplo, mas eu sei que é um ano que tá começando com muita coisa, principalmente de trabalho, então eu tô tendo que priorizar certos momentos da minha vida, e aí eu tô lendo mais em momentos assim, tranquilinhos, tentando fazer aí 1 hora de leitura por dia, pelo menos. Isso comparado ao que eu fazia no ano passado, que dava, sei lá, de 3 a 4 horas por dia lendo, é muito pouco. Mas enfim, tá tudo bem, a gente convive com isso, mas se eu tivesse de férias, isso talvez fosse outros 500. O que já me leva à primeira indicação para vocês, que foi uma das minhas primeiras leituras desse ano, que é De Férias com Você, da Emily Henry. Nesse livro a gente vai conhecer 2 melhores amigos, 10 viagens que eles fizeram juntos e uma última chance para se apaixonar. É essa vibe de Férias com Você, que foi a minha segunda leitura da Emily Henry. O primeiro livro dela que eu li foi Leitura de Verão, e essa história, apesar de eu ter gostado bastante e me divertido muito, eu não senti que ela foi melhor que Leitura de Verão, mas é uma história muito gostosa, muito divertida, e o legal desse livro é que a gente vai acompanhar então esses 2 melhores amigos e essas viagens que eles fizeram por muitos e muitos anos juntos, até eles terem um rompimento e meio que pararem de se falar. E é legal porque ele é um livro muito assim de gente rica, porque a nossa protagonista, ela trabalha aí numa revista onde ela precisa fazer viagens, fazer resenhas sobre esses lugares, e ela acaba conhecendo muitas pessoas, só que esse melhor amigo dela, ele sempre meio que tentou mostrar pra ela que ele tinha sentimentos, mas ao mesmo tempo, ela nunca ligou pra ele, até que ela tem meio que uma girada de chave assim na mente dela, e ela percebe que sim, ele sempre foi o amor da vida dela. É um livro muito clichê, é uma história leve, e quando eu falo esse muito clichê, não quer dizer que o livro seja ruim, mas é uma história muito sessão da tarde, e às vezes, pra começar o nosso ano, a gente precisa de histórias mais levinhas assim, ou quando a gente tá com muito trabalho pra colocar assim a cabeça em ordem. Pontos positivos: a escrita da Emily Henry é ótima, é muito divertida e a história flui assim que você nem percebe. E é claro que a gente também vai ter muitos momentos de drama, discussão, de coisas acontecendo, de ai meu Deus, que fogo que tá subindo aqui em mim. Enfim, leiam Leitura de Verão, eu acho que é uma história excelente pra quem gosta de romance, pra quem curte esse tipo de história, é assim o encaixe perfeito. Mas se você quer algo mais elaborado que De Férias com Você, aí sim eu indico também o Leitura de Verão, que foi a primeira história da Emily que eu li, e achei assim impecável. Eu amei demais e quero ver se eu leio outras histórias da autora ainda esse ano, porque assim, todo mundo fala bem e eu tô provando aí que essas pessoas estão certas. Agora, saindo dessa vibe mais fofa, divertida, casalzinho, férias e não sei o que, eu preciso indicar pra vocês um livro mais pesadinho, uma história um pouco mais densa, com uma escrita rebuscada que fala sobre sentimentos, que é Swimming in the Dark, do Thomas Iedrowski. Esse livro, infelizmente, não saiu aqui no Brasil, eu acho que nem tem pretensão de lançar esse livro por aqui, mas é uma história que eu ouvi muitas pessoas falando no Goodreads. Esse livro foi lançado já tem um tempinho
quadrinho também, e a capa sempre me chamou a atenção porque comparam bastante ele a Me Chame Pelo Seu Nome, que é um livro que tenho muitos pensamentos, muitos desses vocês já sabem que é uma história que não funcionou comigo, que eu sinto que eu acho que a narrativa dela talvez tenha me atrapalhado um pouco, e esse livro ele acaba se assemelhando muito a Me Chame Pelo Seu Nome. Só que aí eu faço um disclaimer aqui, tá? De que talvez eu sinta que esse livro, ele é um Me Chame Pelo Seu Nome melhorado. Ou talvez o que eu, Léo, pessoalmente queria que Me Chame Pelo Seu Nome fosse. Antes que vocês fiquem com dúvida, esse livro eu não achei o inglês difícil, tá? Então se você tem um inglês básico ali, você vai conseguir entender, você vai conseguir sentir a história. O que talvez te atrapalhe é que ela é contada de uma forma mais longa. Você tem a visão ali de um único personagem, onde ele basicamente está escrevendo, a gente tem pelo menos essa sensação de que ele está escrevendo essa história para a pessoa com quem ele tem uma relação ou com quem ele está se apaixonando de certa forma. Então você sente que o livro ele tem essa quebra na narrativa que é muito interessante. Essa história se situa no início dos anos 1980 na Polônia durante o violento declínio do comunismo. Esse livro é sobre primeiras vezes, sobre primeiro amor. A gente tem dois meninos ali que estão se apaixonando, que estão se descobrindo juntos, ao mesmo tempo em que eles estão em lados opostos da divisão política. Então, assim, ele é um livro muito triste, que vai mostrar pra gente a situação da Polônia nos anos 80, porém, vai trazer ali alguns fatos de como era ser LGBTQIA+, nessa época, como era viver e sentir e ao mesmo tempo precisar abrir mão dos desejos e de quem você é por conta de toda uma estrutura política e de todo um mundo construído à base do preconceito. Sinto dizer pra vocês, não é um livro em que vocês vão ficar sorrindo, que vocês vão ficar assim, ai meu Deus, como eles são fofos, porque não, é uma história sobre perda, é uma história sobre luto, é uma história sobre como a gente às vezes sente o nosso primeiro amor e como dói quando a gente perde quem a gente ama. Enfim, é um livro que me fez refletir sobre muita coisa. É um livro que tem uma beleza nas palavras, que tem esses dois protagonistas que são muito diferentes, então a gente acaba se aproximando mais de um e odiando o outro. Eu gostei bastante da conclusão da história, mas eu achei que ali no meio o livro acaba sendo um pouquinho denso demais, porque a gente não tem tantos eventos assim acontecendo. Então não é uma história com grandes twists, você tá acompanhando o dia a dia desses garotos, de como eles se encontram, como eles vão se reconhecendo como parte um da vida do outro. E aí, quando as coisas acabam ficando mais monótonas, a gente sente isso. É um livro que eu queria muito que tivesse sido lançado aqui no Brasil, mas não foi. Então fica aí a dica para quem quiser ler e conhecer essa história, se você lê inglês. E também tem o audiobook disponível lá no Scribd. Então ouçam com o audiobook junto, porque é ótimo. É cheio de emoção e de momentos que você fica assim, meu Deus. A Herança da Orquídea Divina foi um livro que eu li em 2022, mas eu não cheguei a comentar muito com vocês aqui no canal. Mas é uma história muito bonita que fala sobre família, sobre os laços que a gente forma no decorrer da nossa vida e como a gente, por mais que doa a questão das escolhas da nossa família, a gente meio que sempre tem um lugar para onde voltar. Nesse livro a gente vai conhecer a família Montoya, que acaba precisando se reunir e passar um tempinho juntos logo depois da morte da avó. Porém, algumas coisas sobrenaturais estão aí assombrando eles. Eles vão passar um tempo juntos ali para descobrir o que é essa herança que a avó deixou para eles. É um livro com realismo mágico, é uma história muito bonita que tem, como eu falei, essa veia mais poética que fala sobre a nossa família, sobre os laços de sangue que a gente cria e muitas vezes os laços que também não são de sangue. Então eu acho que é um livro que você consegue ter essa leveza enquanto você tá lendo, ao mesmo tempo que a história te emociona, te traz pensamentos super interessantes. E eu acho que a parte mágica desse livro e a forma como a Zoraida escreve essa história foi o que mais me empolgou. E pra mim é isso que torna essa história especial, que torna esses personagens fortes, torna a história e a escrita da Zoraida muito potente. O próximo livro é um dos meus queridinhos do ano passado, Órbita de Inverno, da Everina Maxwell. Essa história é simplesmente tudo. Um resumo dela é gays no espaço. Traições, adultério, filhos bastardos, tudo.
Nessa história a gente vai conhecer o príncipe Kim, que é neto da imperadora de Skat e nunca precisou provar nada pra ninguém, até que ele é obrigado então a se casar com Jaenam, um garoto que tá aí passando por um momento muito complexo. Ele acabou de perder a pessoa que ama e vai ter que se casar com o príncipe Kim para impedir que o planeta vassalo Theia inicie uma rebelião contra o Império. O mais legal nesse livro é que esses dois personagens não têm nada em comum, eles são assim totalmente opostos, têm pensamentos, têm ideais, têm vontades diferentes, mas eles acabam se aliando e se descobrindo aí um par perfeito, entre aspas, conforme a história vai acontecendo. O background desse livro, ele é muito denso, então por ser uma ficção científica, você tem ali vários planetas, várias ordens, várias coisas acontecendo, tem questão muito política intrínseca ali nos dois personagens. Ele pode agradar tanto quem ama ficção científica quanto quem ama romance, porque tem os dois lados. E se você é como eu, você fica meio que ali no meio termo, tanto faz uma coisa quanto faz a outra, essa história consegue se encaixar ainda melhor, porque você tem ambos os lados muito equilibrados. Eu tô muito animado para ler outras histórias da Everina. Eu acho que ela escreve super bem, ela tem esse dom de construir personagens que estão em um momento e em um lugar que é muito complexo para eles viverem o amor, mas eles acabam se reconhecendo e se encontrando e buscando ali um balanço para viver essa história. Então eu indico demais Órbita de Inverno para quem quiser ler, mas tenham em mente que é um livro que leva um pouquinho mais de tempo para você se acostumar com a narrativa. Os capítulos são grandes, a descrição da autora é maior ainda, ela tem um pouco essa mágica de autores de descrever literalmente tudo, e isso pode te cansar em alguns momentos. Mas no mais, é uma história que vale super a pena. E por último, Carrie Soto está de volta da Taylor Jenkins Reid. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo sem indicar a Taylor. Eu poderia colocar aqui Daisy Jones and the Six, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Malibu Renasce, enfim, mas eu quis colocar o mais recente, que é Carrie Soto está de volta, apesar de em breve a gente ter então a estreia de Daisy Jones and the Six lá no Amazon Prime. Eu tô muito animado pra série. Mas por que eu quis indicar Carrie Soto? Porque eu acho que é um livro muito assim deixado de lado. As pessoas falam muito bem de todos os outros, mas esse lançamento eu sinto que ele não pegou tanto assim. Talvez para algumas pessoas não irem muito com a cara da Carrie, talvez por algumas pessoas terem ido por outras reviews e não terem conferido bem exatamente o que acontece na história. São muitos fatores, mas eu preciso dizer para vocês que eu sou um aliado de Carrie Soto. Eu acho que essa história, ela é muito gostosa. É claro que ela é completamente diferente de todos os outros livros, desde o ritmo até na construção da personagem. Eu sinto que a Carrie Soto, ela foi escrita para ser odiada, assim como ela é odiada por boa parte de todas as pessoas no livro. Mas eu sinto que também é uma história que você pode se sentir abraçado. Ele é um livro que traz uma realidade muito complexa para pessoas que estão no esporte, para pessoas que se enxergam como a Carrie se vê. E outra coisa, muito se fala sobre atletas que estão no auge e tudo, mas nunca se fala sobre como eles se sentem depois que eles passaram da época em que eles estavam na glória. E esse livro consegue dialogar muito com isso. É aquela coisa de fofoca, bastidores, gente famosa, tem todo um drama, mas a relação da Carrie com o pai é muito bonita, é muito profunda, e eu acho que todos esses livros, de certa forma, talvez só exceto os dois primeiros que eu indiquei pra vocês, eles têm uma relação muito profunda com laços familiares e com como a gente se enxerga dentro da nossa família e também fora dela. E a Carrie, ela tem uma força dentro dela que muitas vezes ela mesma não enxerga. Então ela acaba usando outras armas, outras formas de punir a si mesma e também punir as pessoas que se importam com ela. De todas as protagonistas da Taylor Jenkins Reid, a Carrie Soto é a menos simpática. Principalmente se a gente levar em consideração o que aconteceu e o que a gente teve dela em Malibu Renasce. E pra mim foi assim uma leitura muito especial. Não sei dizer pra vocês, mas eu me senti muito bem lendo. Eu tive momentos muito emotivos em que eu tava torcendo. E esse também é um livro muito técnico, né? Porque a protagonista, ela é tenista, então a gente meio que tem várias coisas explicando o que é o tênis, como que faz tal e tal jogada. E isso pode ser que em algum momento afaste vocês da leitura, mas eu fiquei com muita vontade de aprender tênis, de jogar tênis, depois de conhecer a história da Carrie. Então fica aí mais essa dica pra quem quiser conhecer Taylor Jenkins Reid, mas também se você quiser aproveitar que a série vai lançar agora em março, pega Daisy Jones and the Six e já lê esse também, porque ó,
perfeito. Enfim, por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado das indicações, tem livro para todos os gostos, tem livro para todo mundo e o mais legal é que todos esses livros são super curtinhos, tudo com menos de 500 páginas, perfeito aí para você encaixar em vários momentos da sua vida. E se você tiver a fim de ler ou se você já leu algum deles, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. Fique bem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!